foi iniciada. Obrigado. Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, período da manhã do dia 13 de agosto de 2020. São presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Kanzanin, Nelson Kischel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto Souza Gonçalves. Bom, nós tínhamos pendente de julgamento relativamente ao período da tarde de ontem, do dia 12 de agosto, os itens 102, 103, 114 e 115. Nós vamos iniciar então pelo 114, que o Dr. Carlos André já estava do 104 a 113 é da mesma empresa, 114 e 115 também, né? Hotelaria Accor. Nós vamos terminar esses dois, depois passamos para o 102 e 113, ok? Então, Dr. Carlos André, item 114, Hotelaria Accor. Bom dia a todos. Então, esse processo, na sequência daqueles que nós estávamos vendo na sessão de ontem, ele trata também de PED-Comp, com crédito de saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2007, no valor de 269 mil, alguma coisa. Né? Ele foi parcialmente reconhecido já na DRF, né? Os senhores veem aí na primeira tabelinha, né, que as estimativas que tinham sido compensadas com créditos anteriores, de saldo negativo de períodos anteriores, elas foram parcialmente reconhecidas, né? E na segunda tabela, os senhores podem ver que os montantes de imposto de renda retido na fonte e as estimativas que foram pagas foram integralmente confirmadas já pela fiscalização, né? Bom, então, com essa apuração, a DRF chegou à conclusão de que não haveria saldo credor, porque estava faltando justamente essas estimativas que teriam sido compensadas, né? Então, delegou o crédito. E na manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que tinha apresentado lá nos processos de compensação também manifestação de inconformidade, que não havia decisão ainda. Na decisão da DRJ, foi no sentido de negar, né? Segundo a DRJ, as estimativas devidas nos meses de janeiro e setembro, que haviam sido compensados com saldo negativo de período anterior, não poderiam compor o saldo negativo do IRPJ de 2007, né, porque as compensações não teriam sido homologadas, né? E veio o recurso voluntário, basicamente com a mesma argumentação. Então, presidente, essa é uma posição aqui já consolidada nessa turma, né, de quando a estimativa ela é compensada em PED-Comp com um crédito anterior, mesmo que o processo esteja pendente ainda de homologação, essa estimativa deve compor o saldo negativo no ano corrente, né? Então, eu cito aqui já um outro acórdão desta turma, que até eu fui o relator, a título de fundamentação, de ilustração, e nós trabalhamos em cima do parecer da própria Receita Federal, né, parecer normativo COSIT número 2 de 2018, que atesta com todas as letras que esse valor deve ser reconhecido no saldo negativo. Então, eu estou votando por dar provimento ao recurso e reconhecer o direito do creditório no valor original de R$ 269.778,66, homologando as compensações até o montante reconhecido. Muito bem, doutor Carlos. Doutor Camerano. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel.
A gente acompanha, a gente comentou ontem que teve um caso que ele não recorreu exatamente dessa parte, pelo menos nesse ele recorreu, acertou aí. Acompanha, presidente. Conseguiu acertar? Conseguiu acertar. Depois, tomara que não coloque a culpa no estagiário, na outra, né? Muito bem. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Tonelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho, presidente. Também acompanho, então temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário e reconhecer o direito creditório no valor original de R$ 269.778,66, homologando-se as compensações declaradas até o montante reconhecido. Ok? É isso, né? Item 115, conselheiro Carlos André. Telaria Có. Presidente, esse aqui também é um PRECOMP, né, com crédito de contribuições sociais retidas na fonte, contribuição social, PIS e COFINS, né, os termos da Lei 10.833, no valor original de R$ 29 mil. Bom, mas antes de entrar em toda a descrição, eu tenho uma preliminar aqui nesse processo de tempestividade que eu queria apreciar com os senhores. Se for vencida, aí a gente passa a discussão do mérito do recurso, né? Então, se os senhores forem direto no voto, ali no início da página 5, a ciência da decisão foi feita por meio eletrônico, conforme previsão do artigo 23 do Decreto 70.235, transcrito. De acordo com o termo de ciência por abertura de mensagem, a ciência, ou seja, a consulta no endereço eletrônico atribuído pela administração tributária, ocorreu em 13/7/2017. Eu copio aqui o texto do termo de ciência. Doutor Carlos, só um instantinho, acho que o doutor Nelson caiu o sinal dele? Não, estou ouvindo. É que eu não estou vendo a tua imagem, doutor Nelson. Só o vídeo. Ele só fechou o vídeo. Só porque eu tive que mexer aqui nos cabos. Desculpa. Continuando, doutor Carlos. Bom, então, a partir desta data, a contribuinte dispunha do prazo de 30 dias para interpor o recurso voluntário, conforme dicção do artigo 33 do Decreto 70.235. Considerando como termo de início a data de 13/7, uma quinta-feira, o tritídio para interposição do recurso voluntário encerrou-se no dia 14/8/2017, na segunda-feira. Entretanto, de acordo com o termo de solicitação de juntado, está copiado abaixo, a contribuinte solicitou juntado aos autos do recurso voluntário somente no dia 17/8. Daí a cópia, né, a imagem do termo de solicitação de juntado, data e hora está ali, 17/8, às 18 horas. Tem, portanto, que o recurso é intempestivo, né? Importa salientar que, segundo o termo de abertura de documento, a contribuinte somente acessou o teor da decisão no dia 21/7/2017. Contudo, a ciência ocorreu no momento em que houve a consulta no endereço eletrônico atribuído pela administração tributária, que é o texto da lei, né? Essa decisão encontra-se respaldada por precedentes dessa turma, conforme se observa nos seguintes julgados. Eu trouxe alguns julgados, né? Deste último julgado, reproduz por oportuno o trecho bem fundado voto do eminente relator, conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Eu reproduzo aqui as palavras do conselheiro. Então, neste ponto, voto por não conhecer o recurso voluntário em razão da intempestividade da interposição. Muito bem. Está aberta a discussão. Doutor Camerano? Discussão. Oi? Diga. A unidade de origem fez algum comentário sobre essa questão, doutor Carlos André? Às vezes eles fazem um despachozinho lá ou não? Eu não anotei no voto aqui, vou dar uma olhada no... Não, é só para saber, porque às vezes eles colocam... Normalmente, se eles colocam, eu teria trazido para cá. Não devem ter feito, mas posso conferir isso no... Não, isso não é relevante.
Isso não é relevante, eu queria saber. Mas me parece que está correto, né, se ele fez a consulta. Se é considerada a data da consulta e não a data que eu vou lá abrir o documento, me parece que está correto. Eu não tenho restrição a fazer no voto do conselheiro. Essa consulta é o acesso ao DTE ou é quando ele clica ali no botãozinho da intimação? Não, ele entrou na mensagem em que tinha intimação e tem lá o termo de ciência por abertura de mensagem. Diferente daquele outro caso antigo da gente que tinha um termo de ciência e depois o termo de intimação por recurso de prazo legal, que só tem um termo de ciência mesmo. Eu estou tentando entender o que é esse consulta na prática, assim. Ele não é só que ele entrou no DTE, ele entrou na... Não, ele abre na mensagem. Ele abre a mensagem, ele não abriu o documento anexo. O documento anexo ele só abriu dia 21, mas ele abriu a mensagem onde tinha intimação, entendeu? Aí já foi. Mas a mensagem já é intimação. Exatamente. É a comparação que o Daniel fez, que eu acho que é adequada. Né? Como se você recebesse uma correspondência ou via postal, você recebeu, assinou o AR, né? Consultou. Envelope. Você, uns dias depois, você resolveu abrir para olhar o que tinha dentro. Né? E aí ele contou, aparentemente, ele teria contado o prazo do dia que ele pegou para abrir o envelope e olhar o que tinha dentro. E não do dia que ele recebeu efetivamente a correspondência. Ele argumenta alguma coisa ou não? Não tem. Deixa eu abrir aqui só para ter certeza, mas se ele tivesse o recurso é uma página, Carlos, e não fala nada. Me parece bem direto, então, a questão. Não tem nenhuma referência. Né? Esse caso me parece diferente dos outros. Nesse caso aqui, realmente não tem qualquer desculpa ou defesa. Ele estava cadastrado no DTE, abriu a mensagem e as certificações estão todas corretas. Eu acho que realmente o relator está com razão. E acho até que o relator foi até bem cauteloso trazendo para a turma isso, mas parece claro. Eu resolvi trazer para a turma porque, como nós já tivemos outros casos em que houve uma dúvida se realmente é nesse momento, se é naquele, eu achei melhor trazer para a apreciação da turma por esse cuidado. E por isso que eu fiz questão de descrever com clareza assim, os momentos, os atos que foram feitos para que não houvesse nenhuma dúvida. Muito bem. Vamos à votação então. Doutor Camerano. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. O relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho, que está bem evidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor Eduardo. Com o relator. Então temos por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário por sua manifesta intempestividade. Ok? Passemos então ao julgamento do item 102, conselheira Letícia, estacionamento do edifício do condomínio do Shopping Center da Gávea. Presidente, um minutinho só. Como ficou a ata do item 113, que por algum motivo eu não anotei ontem? 113, vejamos. Isso. Por unanimidade de votos, indeferir o pedido de juntada posterior de provas e de direcionamento das intimações para o advogado e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Doutora Letícia. Bom, uma perder comp também. E a interessada alega possuir pagamento indevido ou a maior de R$ 557.363, arrecadado em 30 de abril de 2013. Foi negado o provimento, porque houve um erro na DCTF, a retificação foi posterior. A delegacia de origem falou que ela teria que juntar outros documentos para comprovar. Ela explica que as receitas provenientes da administração das vagas, ela é um estacionamento dentro de um shopping,
E ela administra as vagas e faz o aluguel de algumas vagas. Na administração, ela aplica o percentual de 32%, e que, em razão de um lapso, no primeiro trimestre de 2013, o percentual de 32% foi aplicado apenas às receitas derivadas de locação de vagas de garagem, e nas receitas derivadas de locação de áreas comuns, a presunção de lucro utilizada foi de 100%. E aí ela demonstra como é que foi feito este cálculo, e quando do recurso, ela, junto aos autos, ela fala que seria suficiente a retificação da DCPF, mas ela juntou a memória de cálculo assinadas, indicando o tributo pago a maior e a compensações realizadas, os DARFs pagos no período, o balancete do período e a DIPJ retificada. Então, como eu considerei que a documentação foi suficiente e que seria possível juntar as provas capazes de demonstrar o crédito de R$ 291.416,31, porque ela está dialogando com a decisão Primeva, eu estou dando provimento ao recurso da contribuinte. Como voto, presidente. Muito bem. Alguém quer fazer alguma consideração? Passemos à votação então, doutor Camerano. Senhor presidente, o equívoco ele é evidente. Ele considerou 100% da base de cálculo na apuração do lucro presumido. Em vez de utilizar o coeficiente relativo à sua atividade, ele considerou 100% e demonstrou isso no recurso. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Daniel. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Carlos André. Com a relatora. Doutora Luciana. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutor Eduardo. Acompanha a relatora, presidente. Eu acompanho a relatora também, então temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação do PERDECOMP no limite do crédito reconhecido. Esse é um paradigma de um lote repetitivo. O item 103, que é o repetitivo desse lote, receberá a mesma decisão. Ok? Por isso a gente encerra a pauta do dia 12, da tarde do dia 12, e passamos ao julgamento dos processos da manhã do dia 13, tá? Vejamos aqui. Presidente, nós podemos fazer, interromper, diga. Do mesmo contribuinte, no mesmo período, só que é contribuição social sobre o lucro, então seria também o mesmo resultado do julgamento, a decisão é a mesma, a documentação juntada também é a mesma e o erro cometido também foi o mesmo. É o item se pudermos passar a ele. Item 125, então. Deve ser, peraí. Item 125. Isso. Então tá, passemos ao julgamento do item 125, então, para fechar o estacionamento. Eu só não sei porque que ele está aqui, mas enfim, deveria estar junto com o outro. Eu acho que foi um equívoco meu que eu não indiquei que eles eram iguais. Mas enfim, presidente, exatamente... Às vezes é pelo código indicado da matéria. Porque um é imposto de renda, o outro é CSE. Não é pelo tributo, não. Talvez o código esteja apontando outra coisa. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, então, é exatamente o mesmo caso. A contribuinte, no mesmo período, ela fez também com o que ela fez com o imposto de renda, ela fez com a CSL, aplicando a base, em vez de 32%, a de 100%, e ela está requerendo um crédito de R$ 202.810,97 no mesmo período. E, pelas mesmas razões, eu estou dando provimento ao recurso. Mesma decisão, né? Problema de base de cálculo de novo. Isso. Tá, eu botei na decisão aí, que está o valor equivocado. Tem que trocar. Só um momentinho aqui.
processo é idêntico, todos concordam com a decisão da conselheira? Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório. Microfone, presidente. Opa. Falha nossa. Todos concordam, então, é a mesma decisão do processo anterior, né? Ok. Por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação do PERDECOMP no limite do crédito reconhecido. Deixa eu só fazer a cópia da decisão aqui. Presidente, só observe que o valor colocado na disposição não coincide com o valor do crédito, está equivocado o valor, eu vou alterar aí. Isso aqui se trata de um repetitivo, então é bom não indicar o valor, tá? Tá bom, tá bom. Então, deixar genérico, tá ok? Ok. O item 126 vai receber a mesma decisão, tá? Muito bem. Então, vamos à ordem natural da pauta, então, da parte da manhã. Vamos ao item 116, conselheiro Nelson, Hidrostec. Presidente, a gente pode julgar esses 4 processos juntos. Eles se referem a DECOMP, são 4 DECOMPs. Se referem aos períodos segundo e terceiro trimestres do ano calendário 2002, apuração desses tributos CSL e RPJ com base no lucro presumido. O contribuinte alegou que cometera erro de fato na apuração desses tributos. Ele apresentou DIPJ retificadora e DCTF retificadora. Então ele retificou a DIPJ primitiva e a DCTF primitiva. Ele subtraiu uma receita que tinha informado e alega que isso seria um erro de fato. Então, em 2 processos ele pede restituição de RPJ no âmbito do lucro presumido, em relação ao segundo trimestre de 2010, outro em relação ao terceiro trimestre de 2010. E também pede restituição de contribuição social, que teria pago a maior no segundo trimestre e no terceiro. Então, são 2 processos que ele pede restituição de RPJ e 2 processos que ele pede, ele reclama crédito de CSL, né? Mas cada qual 2 em relação ao segundo trimestre e 2 em relação ao terceiro trimestre, respectivamente RPJ e CSL. Então a gente pode, eu vou acompanhar, vou relatar aqui com base no primeiro processo, que é o 10.860.902.336.2012.84. E esses processos, houve 3 diligências. Então ele é um retorno de diligência, da última, né? Então eu vou direto no voto. Que ambas as decisões anteriores, despacho decisório e a decisão ACO, a decisão de piso, também não reconheceram o crédito. Deixa eu aqui localizar meu voto aqui. Retorno de processo para julgamento, retorno de diligência. Trata-se de processo de compensação tributária. A admissibilidade do recurso voluntário deu-se na sessão de julgamento de 7/4/2016, pela primeira turma, terceira Câmara da primeira sessão de julgamento, quando converteu o julgamento em diligência conforme a resolução 1301
00329, terceira Câmara, primeira turma ordinária. Na sequência, mais 2 diligências foram realizadas, conforme consta no relatório. Neste processo aqui, o crédito que ele está reclamando. A contribuinte utilizou na DECOMP o objeto dos autos direito creditório pleiteado de R$ 183.160, valor original, que seria a diferença entre o pagamento do IRPJ lucro presumido do terceiro trimestre de 2010, R$ 1.640.119, Código de Receita 2089, data de arrecadação 29/10/2010. E o valor do débito confessado na DCTF retificadora, R$ 1.456.959. Então, essa diferença, 160 mil, né? As decisões anteriores, nos presentes autos, indeferiram o crédito. Primeiro, o despacho decisório consignou que o pagamento citado estava integralmente consumido, alocado, pelo próprio débito que ele confessara na DCTF primitiva. Por último, a decisão de piso indeferiu o crédito pela falta de comprovação do alegado erro de fato, que pudesse justificar a DCTF retificadora que ele apresentou, depois do despacho decisório, transmitida após ciência do despacho decisório, que buscava reduzir o débito do IRPJ lucro presumido do PA terceiro trimestre de 2010, de 1.640.000 para 1.456.000, e assim justificar o crédito pleiteado. Aqui estou falando do ônus probatório do fato constitutivo do direito creditório alegado. A DCTF retificadora, por si só, não tem condão de reduzir tributo confessado em DCTF primitiva. Necessário comprovar o alegado erro, né? Erro de fato, conforme artigo 147, parágrafo 1º do CTN. E esse ônus probatório ele está em várias legislações aqui atinentes correlacionadas com o processo tributário, processo administrativo fiscal, né? Podemos citar o artigo 373.1 do CPC 2015, né, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, que trata do ônus probatório do autor do pedido de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. Temos o artigo 15.16 do decreto 70.235, né? E ainda os artigos 923 e atualmente o artigo 967 do RIR 2018, que a contabilidade faz prova dos fatos nela registrados. Nesta instância, aqui no recurso voluntário, em face das alegações do contribuinte e de algumas provas que ele trouxe, aí houve 3 diligências para complementação das provas. Foram realizadas 3 diligências fiscais oportunizando a contribuinte complementar as provas, à luz da escrituração contábil, ou seja, produzir prova hábil, idônea, cabal, acerca do erro de fato que teria implicado pagamento indevido do IRPJ do lucro presumido do PA terceiro trimestre 2010, e que pudesse justificar a DCTF retificadora reduzir imposto confessado na DCTF primitiva. Então, quando nós estamos aqui analisando terceiro PA
de 2010, nós também estamos analisando os outros 3 processos. Né? Aqui é RPJ, mas do terceiro trimestre de 2010 também tem a questão da CSL no outro processo. E também tem do segundo trimestre, né? Que segundo trimestre ele vence 30 de junho, né? Então tem também a questão da CSL e do IRPJ. Mesmo erro ele alega, apenas os valores são diversos, né? Intimada do resultado da diligência, da última diligência, essa aqui, a diligência cabal, final, a contribuinte não se manifestou nos autos, deixou transcorrer o prazo em branco. Não se manifestou, deixou transcorrer o prazo em albis, né? Frise-se que a fiscalização produziu relatório de diligência conclusivo e realmente foi no mérito da questão, né? Com base em apuração profunda dos fatos, devidamente fundamentado e demonstrado nesse relatório com planilhas, com demonstrativos de forma cabal. Logo, como razão de decidir, adoto o resultado da diligência que apurou inexistência de crédito nos 4 processos. Né? Não tem crédito a ser reconhecido do segundo trimestre de 2010 no âmbito do lucro presumido para a CSL, para o IRPJ. E também não tem crédito a ser reconhecido do terceiro trimestre do IRPJ e da CSL. Na sequência do meu voto, tenho as planilhas e demonstrativos, né? Então, eu estou adotando o resultado da diligência. A diligência o relatório, ele apresenta um relatório comum para os 4 processos. Ele cita os 4 processos e ele analisa os fatos, né, mas valem para os 4 processos, porque ele traz as planilhas. E o que eles estão apurado nessa diligência? Você vê que foram 3 diligências, houve uma insistência para comprovar esse erro de fato. A contribuinte alegou que ela abriu uma filial, a número 2, e que na DIPJ e na DCTF primitiva, ela incluiu nas suas receitas as receitas dessa filial. Então, nas retificadoras, ela suprimiu essas receitas da filial, 2. É uma base de cálculo de 13 milhões. A fiscalização foi lá e apurou que essa alegação da contribuinte, quando ela suprimiu 13 milhões, 9 milhões num trimestre e 4 no outro, no segundo e terceiro trimestre de 2010, essa supressão de receita, ela era incabível, porque a contribuinte emitiu as notas fiscais ela mesma em nome da filial. Ora, não pode se transferir receitas da matriz para a filial assim, né? Porque ela emitiu em nome da matriz. São notas fiscais da matriz. Mas ela diz, olha, a atividade já é outra, né? Então ela utilizou notas fiscais da própria filial em nome da matriz. Notas fiscais da matriz para a filial. E diz, olha, essas receitas são da filial. Mas a fiscalização foi lá e diz, não, do jeito que você fez aqui, as receitas são da matriz, né? Porque você usou as notas fiscais aqui, né? E diz, olha, vale a primeira DIPJ e a primeira DCTF que você apresentou, né? E também comparou as receitas da filial e esse valor correspondente lá não foi declarado lá, porque na verdade a receita é da matriz, né? E além do mais, a filial tem outra atividade diversa da matriz, totalmente, né? Você vê aqui, tem a planilha na folha 15, receita apurada pela fiscalização, 29 milhões. DIPJ original, 29 milhões. Isso do primeiro trimestre, né? Do segundo trimestre.
De IPJ retificadora, ela declarou quase 25 milhões. Então, ela suprimiu aí 4 milhões. No terceiro trimestre, receita 23 milhões. DIPJ original, 23 milhões. DIPJ retificadora, 14 milhões. Aí já reduziu 9 milhões da base de cálculo. E mais os 4 são os 13 que ela constatou. Então, a fiscalização diz, olha, essa sua DIPJ retificadora e a DCTF retificadora não tem nexo, não tem razão de ser. Porque as receitas são suas. Não há como suprimir, transferir receitas suas para a filial. Né? Na página 16 tem outra planilha. São as diferenças que a fiscalização constatou. Justamente o crédito que ele pleiteou nesses 4 processos. Você vê aqui, no segundo trimestre, há uma diferença de 90 mil de RPJ, e esse RPJ que ele está pleiteando nesses 2 processos. 90 mil de RPJ do segundo trimestre que ele está pleiteando num dos processos. Na sequência, terceiro trimestre, 183 mil de diferença que a fiscalização apurou. É justamente neste processo aqui que ele está pleiteando esses 183 mil. Né? Na sequência tem CSL do segundo trimestre, ele está pleiteando 48. A fiscalização apurou, diz, isso aí você não tem essa restituição, porque isso aí é devido. Terceiro trimestre, CSL, 98 mil, essa diferença. Né? O contribuinte apurou em face da redução da base de cálculo, suprimiu as receitas, né? Diz, olha, justamente esse valor que está pleiteando, você não tem, porque isso é débito da própria empresa que está pedindo a restituição. Então, a contribuinte foi intimada a se explicar e não conseguiu. A fiscalização apurou que não tem esses créditos, né? Eu, inclusive, aqui transcrevi o relatório e até mencionei aqui coloquei aqui as letras em azul aqui, né? Para mostrar que, todavia, a referida exclusão é totalmente indevida, descabida, né? De fato, não há que se falar na transferência de faturamento de um para outro estabelecimento, né? Então, a matriz emitiu 600 notas fiscais e diz, as receitas são da filial. Ora, mas ela emitiu as notas fiscais, né, em nome dela, da matriz. Então, não pode transferir receitas para a filial. Então, a fiscalização apurou, diz, olha, a fiscalização apurou débitos, saldo do imposto a pagar, restituição, fiscalização, 138 mil. De IPJ retificadora, menos 90. Que é o que a contribuinte pleiteia, né? Saldo do imposto a pagar, 16 mil. E na DCTF retificadora, ela pede um crédito de 183 mil. Saldo de contribuição a pagar, segundo trimestre da CSL. Fiscalização apurou um débito de 99. A contribuinte pede o crédito de 48. No terceiro trimestre de 2010, aí a folha 18, né? A fiscalização apurou um débito de 14 e ela pede um crédito de 98. Então, em relação aos débitos apurados pela fiscalização, já a decadência, o próprio relatório diz, ó, isso aqui já houve decadência, não cabe exigir, mas esses créditos que a contribuinte pleiteou inexistem, né? Portanto, não há crédito a ser reconhecido do IRPJ, aqui no caso desse processo, do PA terceiro trimestre de 2010.
E também não há IRPJ a ser reconhecido do segundo trimestre de 2010. E também desses 2 trimestres também não há crédito a ser reconhecido da CSL. Portanto, voto para negar provimento ao recurso voluntário. É o voto. Muito bem. Doutor Camerano, gostaria de falar? Com certeza, senhor presidente. Então vamos lá. Isso é um pesadelo. Nightmare. Nós estamos diante de um pesadelo. Essa última diligência, a terceira diligência, você pode observar no termo fiscal que tomou ciência da diligência e não fez nenhum aditamento, certo? Não é isso, doutor Carlos? Perfeito. Isso mesmo. Certamente ela foi vencida pelo cansaço. Com certeza. A DRJ já tinha apontado que não tinha prova de nada. Aquela questão de retificação de DCTF. Aí o CARF resolveu fazer uma diligência, acho que até com muita propriedade. Mas na primeira situação. Nessa primeira diligência, foi reconhecido um crédito para recorrente de R$183 mil. Não satisfeito, quando voltou para o CARF, resolveram fazer outra diligência. Aí o crédito baixou para 161 mil. Aí não satisfeito ainda, mandaram uma terceira e agora pulverizaram o crédito todo, o eventual crédito. Esse é um pesadelo. Manicômio. É um manicômio. Mas, presidente, assim, a última diligência, não sei se a diligência não, o termo fiscal, não sei se vocês tiveram curiosidade de lá ver, é assustador. É assustador. Se toda Decomp tiver que fazer um trabalho daquela natureza para comprovar alguma coisa, nós estamos lascados, presidente. É impressionante uma simples Decomp, os desdobramentos que ela tomou. Para chegar até nesse final, um relatório, vasculharam a empresa toda para tentar achar o erro. Isso, a Decomp não é para isso. O instrumento não é para isso. Isso está totalmente errado. Isso eu deveria ter parado lá na primeira, senhor presidente. Mas como foi feita, nem sei se foi nem sei se foi a mesma fiscalização que fez, porque ele diz aqui, os processos acima retornaram à unidade de origem pela terceira vez. Foram 3 diferentes. Foram diferentes, né? Os 3 foram diferentes. Pois é. Então, senhor presidente, respeitando aqui o exaustivo trabalho que foi feito, né? Foi exaustivo mesmo. Da terceira diligência, como ela apurou aqui, e o relator está acompanhando o resultado da diligência, e não houve nenhum aditamento por parte da recorrente, que eu acredito que ela tenha sido vencida pelo cansaço, eu vou votar com o relator, senhor presidente, pelas conclusões. Doutor Daniel queria falar? A gente ainda não está em votação, tá? A gente está discutindo. Desculpe. Não, tranquilo. Presidente, é um pouco no sentido aí do que o Camerano falou. Foram 3 diligências com 3 auditores distintos que fizeram, tá? A primeira reconheceu o crédito, aí na segunda fala, não, você reconheceu o crédito, mas diga de que documento contábil você reconheceu o crédito. Na segunda, ele já analisou toda a documentação contábil da empresa, certo? E reconheceu o crédito. Aí na terceira, volta para refazer tudo e analisar toda a documentação de novo. E, ao meu ver, na verdade, faz uma fiscalização da empresa, certo? Então, assim, e como o próprio Camerano falou, se for detalhar nesse nível de aprofundamento aqui, a Decomp trava toda a Receita Federal. Mas ele acho que foi vencido pelo cansaço mesmo. Acho que a documentação contábil foi toda analisada já no curso aí da primeira e da segunda. Isso deixou claro. A segunda fiscalização ele falou, eu analisei. Cadê aqui? Eu analisei razão, analisei SPED, analisei livro registro de saída, analisei DARFs, ou seja, analisou tudo. Aí na terceira refaz tudo de novo. Parece até que também fica, você está dando crédito, agora vamos fazendo até o crédito
deixar de existir. Isso daí já era para ter morrido já na segunda, que está na primeira diligência. Então, assim, dentro dessa situação, realmente foi um caso bem peculiar, porque eu acho que esse processo já devia ter morrido há muito tempo já. Apenas a título de esclarecimento, doutor Nelson, o porquê da realização da terceira diligência? Qual foi a motivação? A terceira diligência? Sim, aqui não reconheceu o crédito. Cada diligência era um relator diferente. As diligências anteriores eram parciais, eram muito superficial, né? Era muito superficial. Ela não dizia onde estaria o erro de fato. A diligência não apontou onde estaria o erro de fato. Eu estou perguntando justamente por isso, porque o relator aqui no CARF que solicitou essa terceira diligência, ele tem todo o direito, tá, de, à luz do relatório que ele recebe da autoridade fiscal, de não concordar, não entender, não achar que é suficiente e determinar que retorne para que seja feito um aprofundamento daqueles pontos que ele entendeu ou pelo menos que ele não entendeu, entendeu? Porque as diligências anteriores, elas não apontaram aonde estaria o erro de fato na base de cálculo, na receita bruta. As diligências foram superficiais, muito superficiais. Era só esse esclarecimento que eu queria, então. Doutor Daniel. Se eu pudesse só complementar, são 3 diligências feitas por 3 auditores distintos, 2 dando direito ao crédito, uma negando o crédito, todas analisando a mesma documentação. A gente tem um conflito aí binegativo de resultado de diligência. Que diligência aqui que a gente vai acatar? Né? Porque na segunda mesmo, foi analisada a mesma documentação que foi analisada na terceira. Tá? Não, a terceira foi mais ampla. A documentação mesmo que ele analisou, ele fez um relatório maior. Depois de 2 diligências, aí sim, você quer um livro aqui, eu vou fazer um livro. Ele fez um livro e fez uma fiscalização na empresa, ele não fez uma análise do crédito. Mas, enfim, é questão realmente de utilidade do processo. Mas cada relator tem direito, lógico, de se sentir convencido ou não para fazer a conversão. Agora aqui, veja a situação do concorrente. Você tem 3 diligências distintas, 2 dando direito ao crédito e uma negando, dizendo que esse crédito não existe de jeito nenhum, na verdade existe imposto a pagar. E qual é que é a correta? Né? 3 profissionais com a mesma competência, 3 profissionais distintos. As 2 primeiras diligências tiveram problemas. Daniel, foram perfunctórias. Aí é que está o problema. Eu coloquei esse ponto porque, um pouco pelo menos, a gente conhece a realidade de cada unidade, tá? E a gente sabe também que esses pedidos de diligência, quando chegam na unidade, às vezes não são tratados com a devida acuidade que deveriam, tá? Verdade. Então, a realização de 3 diligências, nesse caso, ela salta aos olhos, né? E por isso que eu volto àquele ponto inicial que eu havia colocado, que o relator tem todo o direito de achar que a diligência que foi efetuada anteriormente não atendeu a sua expectativa, ou não atendeu aquilo que foi pedido, inclusive. Comprovar o erro de fato. Então, assim, dependendo da unidade, a gente tem problemas, entendeu? Não dá para a gente considerar que a ilha de excelência, né, doutor Casané? Como alguns costumavam dizer, a ilha de excelência do serviço público, ela é igual em todos os seus recantos, tá? Então, esse tipo de coisa pode acontecer, entendeu? Não deveria, mas pode. Verdade. Mais alguém quer fazer algum comentário? Então passemos à votação. Doutor Camerano. Pois é, senhor presidente. Como eu disse antes, é um pesadelo, você deveria ter parado lá atrás, mas como o resultado da última diligência não sofreu nenhum aditamento e a recorrente tomou ciência dessa terceira diligência, se ela não fez nenhum aditamento,
eu não tenho como ficar analisando o resultado da terceira diligência para apontar algum equívoco. Eu vou respeitar o resultado da terceira diligência, que foi onde se baseou o relator para dar o seu voto. Mas eu gostaria de deixar claro que eu voto apenas pelas conclusões, porque eu não concordo com o procedimento que esse processo tomou. Ok, senhor presidente? Camerano, eu posso falar só um detalhe? Quando eu baixei em diligência, tem um outro fundamento. É que o contribuinte escriturava notas fiscais fora do regime de competência. E isso era muito grave. Né? Então, voltou para se verificar qual era o regime de competência dele. Era de caixa ou de competência? Um processo de decomp não pode ter esse desdobramento que ele teve nesse processo. Não pode, de jeito nenhum. A decomp não se presta para isso. Isso foi feito uma verdadeira fiscalização dos registros contábeis. Não interessa agora, o erro já ficou prejudicado lá atrás. Sim. Vamos lá. Doutor Daniel. Presidente, na mesma linha do Camerano, eu acho que já deveria ter sido encerrado, mas levando em consideração que o contribuinte não se insurgiu contra o resultado dessa terceira diligência, eu vou também acompanhar pelas conclusões. Doutor Carlos André. Presidente, eu voto com o relator. Doutora Luciana. Presidente, eu também acompanho pelas conclusões, né? Embora não tenha sido o procedimento mais adequado, as coisas chegam uma hora que elas precisam se acabar. E como realmente não houve insurgência em razão ao resultado da terceira diligência, eu vou acompanhar nesses termos, pelas conclusões. Doutora Letícia. Voto com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Pelo relator. Com o relator. Eu voto com o relator também. Temos então, e essa decisão vale para os itens 116, 117, 118 e 119. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, votaram pelas conclusões os conselheiros Cláudio de Andrade Cameran, Daniel Ribeiro Silva e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin. Ok? Deixa eu só anotar aqui. Para a gente não perder o fio da meada. Passemos então ao item 120, conselheiro Daniel Geossol. ou 2010-74. Então todos aí, os quatro, são quatro da mesma empresa, mas são casos, só dois que são iguais, os outros são distintos, mas estão todos aí na pasta Geossol. Primeiro é o 1074, deixa eu pegar aqui. O presidente tá abrindo. Tá devagar, né? O talento mesmo essa pasta ter. Bom, presidente, eu vou tentar ser objetivo. Esse primeiro caso, a gente tem uma matéria de conhecimento antes para apreciar, tá? Então, está bloqueado. Peraí, presidente. Pronto. Um caso de conhecimento que eu vou tratar primeiro, né, antes de seguir eventualmente no voto. Tá, então, eu já faço esse detalhamento aí no recurso, ou no voto, aí a gente pode já ir direto para lá, tá? São os casos de PERDECOMP, e aí você tem a questão da prova do crédito, e eu sigo aqui, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço.
Peraí, na verdade, isso aqui eu tenho que até tirar esse por isso dele com isso. Inicialmente, cumpre ressalvar que na manifestação de conformidade de apenas uma lauda, tá, é difícil, já começa a dificuldade de conseguir compreender o que é que o contribuinte fala, tanto na manifestação de conformidade quanto no recurso. Já tem uma dificuldade muito grande. O contribuinte tão somente questionou as retenções não confirmadas e as compensações não homologadas que posteriormente foram recolhidas. Tá? Se não vejamos o inteiro teor da manifestação, aí está aí. A manifestação de conformidade é tudo isso daí. Esses 6 parágrafos que estão aí detalhados. A decisão da DRJ, por sua vez, em que pese não tenha homologado integralmente as compensações realizadas por insuficiência de crédito, tá, acatou integralmente os argumentos da manifestação de conformidade, na medida em que acatou as retenções na fonte não confirmadas no despacho decisório e também confirmou os 72 mil de DAFs para a composição do saldo negativo. A decisão recorrida é objetiva, direta e absolutamente acertada. Ocorre que, em sede de recurso voluntário, o contribuinte inova absolutamente em suas razões. Ou seja, tudo que ele alegou, ele não trouxe alegações para a totalidade do crédito, mas o que ele alegou foi acatado pela DRJ. A homologação não foi em total porque faltou um crédito, faltou parte de crédito. Primeiro, cumpre destacar que o recurso voluntário peca absolutamente na sua logicidade, sendo de extrema dificuldade conseguir compreender o que o contribuinte alega. Nas suas razões recursais, o contribuinte agora inova e passa a defender um erro de fato no preenchimento de pré-decontos, que sequer são objeto de análise do presente processo administrativo. No mais, parece entender que a não homologação das compensações pleiteadas decorre de um erro de fato na informação do saldo negativo remanescente do processo da pré-decompital, que sequer é objeto desse processo. Além de inovar completamente suas razões, o que não é possível em razão da ocorrência da preclusão consumativa, os argumentos invocados são absolutamente impertinentes. Mesmo assim, eu faço uma avaliação superficial desses argumentos. Aí sigo aqui trazendo o artigo 17 do PAF, né? Falo que não há nenhuma linha na impugnação que trate dos temas que só foram sugeridos aqui no recurso voluntário. Trago precedentes nesse sentido aqui. Agora aqui não é decadência, homologação, não, é erro de fato. Trago precedentes e voto pelo não conhecimento do recurso em razão da preclusão das matérias que foram trazidas aqui, presidente. Muito bem. Eventualmente teria falta de interesse de agir, né? Porque se ele recorreu de tudo que ele recorreu, ele ganhou, não tinha mais nada para ele recorrer. Né? De tudo que ele impugnou, ele ganhou, né? Mas faltou crédito, então eu não fui para essa linha do interesse de agir, porque ainda não foi completamente homologada a compensação, entendeu? Sim. Mas é a questão da preclusão. Tô camerando. Senhor presidente, na verdade ele apresentou lá uma decomp no recurso voluntário que seria eventualmente uma retificadora, mas foi na realidade, parece que é uma decomp original que ele considerou, então está certo, o relator, está certo, voto com o relator. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente, aliás, relator, é para todos ou só o primeiro? Não, só o primeiro. Tá. Doutora Letícia, doutor Eduardo. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, não conhecido o recurso voluntário nos termos do voto do relator. Item 121. Recorrente Geosol. Conselho Daniel. É o de final 1074. 1074, peraí? Não. Desculpe. 2010, 41, né? 41, exato. É o primeiro da pasta, que eu abri de novo o outro. Só um minuto que estou abrindo aqui, presidente. Pasta T hoje está... Tá bem lento.
Bom, aqui é o seguinte, também é uma PEDECOMP, tá? Parte das retenções na fonte não foram confirmadas, tá? Parte dessas retenções na fonte não foram conhecidas porque, na verdade, ele está tratando do saldo negativo de 2004 e foram retenções que ocorreram em 2005, tá? Isso. Não, desculpe, ao contrário. Retenções ocorridas em 2004, que ele está reconhecendo para formar saldo negativo em 2005, tá? Então, basicamente, o cerne da discussão é isso daqui. Ele alega que no recurso que aí a DRJ entende que não poderia ser feito, ele teria que considerar isso no saldo negativo de 2004, né, e se for o caso, retificar da IPJ. Ele alega que o fato de ter feito a compensação no ano seguinte haveria censura ao seu procedimento. Diz que esse descasamento se deu porque ele só recebeu a DIF no ano seguinte, então por isso que ele só reconheceu essa retenção no ano de 2005. Tá? Então, basicamente, é isso que ele alega no recurso. Eu estou mantendo a decisão da DRJ, né, e aí sigo aqui no voto. Da análise dos autos, é fácil constatar que o recurso voluntário apresentado não inova muito em sua argumentação. Apenas tenta defender o direito de apropriar-se do tributo retido no ano de 2004 na composição do saldo negativo do ano calendário de 2005. A decisão recorrida é objetiva, direta e acertada. O valor do saldo negativo apurado na DPJ resulta do confronto entre tributo anual devido e os valores de tributos pagos antecipadamente no decorrer do mesmo ano calendário. Existindo um montante de pagamentos ou antecipações que superem o tributo devido, o contribuinte apura saldo negativo. O contribuinte errou no seu procedimento contábil, já que as retenções que defende serem devidas para compor o saldo negativo no calendário 2005 ocorreram no ano 2004. Aí rechaço essa justificativa dele, tá? Porque em que pese ele tenha recebido a DIF, isso é lógico, ele sempre vai receber a DIF no ano seguinte, mas ele também vai fechar a apuração no ano seguinte, né? Então, até março, abril do ano seguinte. Mas ele tinha toda a documentação de notas fiscais, contratos para declarar e poderia ter retificado a DPJ se eventualmente tivesse recebido com atraso maior. Falo que não se trata de mera formalidade, mas sim da lógica contábil e fiscal na formação do saldo negativo, de acordo com o critério da competência. Aceitar o que pleiteia o contribuinte é subverter essa lógica e criar uma insegurança para o fisco no acompanhamento e fiscalização das compensações. Isso tudo por um erro cometido pelo próprio contribuinte. E aí, nesse sentido, presidente, eu nego provimento aqui ao recurso voluntário. Ok. Estou camerando? Acompanhando o relator, presidente. Doutor Carlos. O relator está preocupado com a segurança do fisco. Tem que votar com ele. É verdade. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Nelson. Também acompanho. Doutora Letícia. Essa empresa, apesar de a sede dela ser em Birité, ela fazia muitos trabalhos nas Minas. Ela é uma empresa que faz sondagem para minério, essas coisas. Ela deve ter crescido de uma forma exponencial e não sabia como fazer essas. Ela começou a prestar serviço para todo mundo naquele tempo que o minério, né, bombava. Então, enfim, acompanho o relator. Doutor Eduardo. Acompanho o relator também, presidente. Também acompanho o relator. Temos por unanimidade de votos, então negar provimento ao recurso voluntário. Item 122. Conselheiro Daniel Geossol. Bom, presidente, esses últimos dois, eles são a mesma matéria, tá? Mais uma vez, o recurso, ele é muito difícil de ser compreendido, tá? Então, assim, as alegações são muito truncadas, não são claras, tá? Aqui, basicamente, o pano de fundo do que foi indeferido são estimativas compensadas e não homologadas, tá? No recurso,
e aí é o único ponto aqui que já é uma matéria batida aqui, a gente já até julgou essa matéria hoje, né, que as estimativas compensadas, elas devem compor o saldo negativo. O único ponto aqui de análise aqui é que o recurso ele vem com uma série de alegações daquela questão da DCTF original, diz que na verdade o erro aconteceu porque ele declarou como original, quando na verdade era retificado, etc. Ele não fala expressamente dessa questão de que as estimativas compensadas devem compor, mas genericamente ele fala que as estimativas foram compensadas, foram pagas por compensação. Então estou entendendo que essa alegação, mesmo por alto, não sendo específica de que as estimativas compensadas devem compor, tá? Estaria abarcando aí a possibilidade de eu apreciar a matéria. E estou apreciando a matéria e estou dando provimento nesse sentido da posição aqui unânime aqui da turma, né, e consolidada, de que as estimativas compensadas devem compor porque estão controladas em outro processo e, caso indeferidas, elas vão ser cobradas lá. Então, o único ponto de debate é esse. Se expressamente a matéria ele não alegou, ele alegou de forma bem genérica que esses valores foram pagos por compensações, etc. Só que ele foca todo na questão do suposto erro de fato, na PEDECOMP retificadora. Alguns PEDECOMPs nem fazem parte do presente processo. Enfim, é uma loucura realmente o recurso. Mas eu estou apreciando e dando provimento aos dois processos nessa linha aí que a gente já conhece. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, eu não consegui abrir o processo, mas é o seguinte: o relator ele faz menciona que as decomps foram. A compensação foi em outro momento. No voto consta o número do processo onde essas decomps estão controladas. Em qual processo se refere? Porque parece que não. Assim, é só de retórica tudo isso, né? Não, conselheiro. Se você olhar em cima, inclusive, tem um controle das estimativas compensadas, todos os números de processos de decomp está recortado e citado aí no meu relatório. Tá, então eu peço desculpa, porque eu não abri. Está tudo controlado. Tá ok. Então eu voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Também. Também voto com o relator. Temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para homologar a compensação até o limite do crédito pleiteado. E reconhecido, né? Crédito reconhecido. Essa decisão vale para o item 123 também. Isso. Ok. Só anotar aqui. Muito bem. Item 124. Conselheira Letícia. TRIAC. Sul Indústria e Comércio. Bom, presidente, é um caso simples de multa isolada por compensação não declarada. Confesso que eu tinha achado que era um outro período e não o período que as decomps foram transmitidos, que foi em março de 2006. Eu confundi os períodos e eu tinha feito um voto muito extenso e depois eu restringi o meu voto aí a só falar porque a questão nessa época aí é que o recorrente fala é que ele não deveria ter aplicação da multa porque não houve nenhuma conduta dolosa, né? Que ele compensou créditos de terceiro com tributos que não eram créditos tributários, né? Que eram, no caso aqui eu acho que era aqueles precatórios de desapropriação, mas enfim, na época da aplicação da multa, efetivamente não exigia-se nenhuma conduta dolosa, a multa aplicada foi a razão de 75%, então eu estou negando o provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
Muito bem. Doutor Camerano. Só um instantinho, presidente. Eu só faria uma observação aqui à relatora, porque esse artigo 18 da Lei 10.833, ele sofreu diversas alterações. Como está aqui colocado no voto, não se tem assim, esse dispositivo certamente é aquele que foi considerado lá na época da transmissão das DECOMP, certo, doutor? Sim. Eu sugeriria só colocar a lei que alterou esse dispositivo exatamente nessa época para... Entendi, que foi a 10... Sabe, doutor? Sim. Me parece que foi a... 1196. 1196 de 21 de novembro de 2005, é essa mesmo, porque previu aí o 75% e o 150%. No caso, como foi aplicado 75%, estaria correta a aplicação da multa. Eu só faria essa menção para colocar aqui o nome da lei onde esse artigo 18... Já estou incluindo. Tá certo, doutor? Ok. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutora Luciana. Com a relatora, presidente. Doutor Nelson. Também, voto com a relatora. Doutor Eduardo. Acompanho a relatora. Também acompanha a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Bom, item 125 nós já julgamos, item 126 também. Vamos ao item 127, Companhia PEB. Relator Luiz Augusto, que coincidentemente sou eu, né? Presidente, só uma questão de ordem. Nos últimos 2 processos da Geosol, tinham uns pedidos de conexão a outros processos, que eu indeferi porque, por entender que não tinha conexão, e também por já serem os processos que a gente julgou em conjunto na mesma sessão, por isso que eu entendi prejudicado. Então não sei se vale a pena também colocar na ata, já que foi tudo julgado junto. Nos 2 últimos processos? Os 2 últimos, Ele pede que seja julgado... ele fala que tem uma conexão e pede que seja julgado junto, só que já tinha sido julgado anteriormente na ordem, então eu estou prejudicado. Ele entendia que era conexo. Eu acho que não tem influência nenhuma, mas só uma observação. Não, eu vou deixar assim do jeito que está mesmo, tá? Sim, presidente. Então, item 127, só espera um pouquinho até abrir aqui o arquivo, por gentileza, a Companhia PEB de Participações. Está PEB. Todos estão com ele aberto? Bom, se trata aqui de um pedido de restituição e compensação, a PEDECOMP, cujo crédito é saldo negativo do CSL do ano calendário de 2002. Tá? R$508 mil. O mesmo crédito objeto desses autos foi objeto de apreciação no âmbito do processo administrativo fiscal número, está ali colocado no relatório, que encontra-se atualmente localizado na Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro, haja vista a determinação de diligência contida na resolução CAF número 1402 da segunda turma da 4ª Câmara. Tá? Então veja, esse processo, o outro que está lá no Rio de Janeiro, ele é de 2003. Esse nosso processo aqui é de 2008. Tá? No âmbito daquele processo lá,
o direito creditório já havia sido analisado pela DEINF do Rio, que editou parecer no despacho decisório negando o provimento ao pleito da recorrente, em função da ausência de provas da liquidez e certeza do crédito. O que está pegando aqui no caso desse crédito? Tá? A autoridade fiscal, ao analisar a base de cálculo da contribuição social, ela identificou uma exclusão, está lá em outras exclusões, sabe, doutor Calzadé, aquelas outras exclusões? Tinha 17 milhões ali de outras exclusões, tá? E o contribuinte foi intimado e tal, não conseguiu comprovar essas outras exclusões. O contribuinte alega que essa empresa era uma empresa de... tipo uma corretora de valores, tá? Então ela alega que essa exclusão aí é relativa a ajuste de títulos que ela detém, né? Títulos de renda fixa que ela detinha. Então esses títulos eles têm que ser avaliados periodicamente a preço de mercado. Então quando ele está mais alto do que o valor nominal, tem uma adição. Quando ele está mais baixo, tem um prejuízo, tem uma exclusão, tá? E ela não conseguiu fazer prova desse ajuste que ela teria procedido, porque necessitava de documentação a ser fornecida pelo Banco Central. E até o momento da análise, eu estou falando do primeiro processo, tá? Tanto da unidade local, da DEINF, quanto da DRJ, que depois apreciou, esses documentos do Banco Central ainda não haviam chegado aos autos, tá? Então o crédito naquele processo ele não foi reconhecido em primeira instância. Veio para o Conselho, e caiu na turma 1402, o relator foi o conselheiro Leonardo, então presidente da turma naquela época, e eu não estava na turma, essa resolução da 1402 é de 2013, se não me engano, 2013. Ele determinou a baixa dos autos à unidade de origem, para que analisasse os documentos do Banco Central, que agora sim chegaram, tá? Quando o processo veio para o CARF, os documentos do Banco Central chegaram aos autos, o conselheiro Leonardo achou por bem devolver a unidade de origem para que analisasse esses documentos que foram carregados aos autos, tá? E esse processo está lá até hoje. Nós estamos em 2020, a resolução é de 2013, tá? Esse primeiro processo está lá até hoje. Bom, quase 5 anos depois foi protocolado esse processo que nós estamos analisando aqui com o mesmo crédito, tá? Esse processo aqui é de 2008. Muito bem. Vamos direto lá no voto. Prefacialmente, a recorrente alega a nulidade da decisão recorrida, aduzindo que seu julgamento deveria ter sido realizado em conjunto com o processo o outro. Haja vista a identidade de matéria, tem o mesmo crédito como objeto de apreciação e, portanto, do conjunto probatório. A decisão a qual também seria nula, pois teria sido fundamentada em uma decisão igualmente sem validade. O próprio acórdão 12.25.921, exarado pela DRJ Rio de Janeiro, naquele outro processo. Alega a recorrente que esse acórdão teria sido proferido sem analisar as provas acostadas aos autos em 1º de setembro de 2009. Então, a DRJ, nesse nosso processo, o que ela faz? Bom, já existe uma decisão no outro processo, então eu não vou exarar nenhuma decisão divergente aqui nesse, eu vou adotar a mesma decisão daquele. Simplesmente assim. Tá? Padrão DRJ Rio de Janeiro. Tá ok? Como a gente já analisou outros processos aqui. Tá? As arguições de nulidade da decisão recorrida não merecem ser acolhidas. Primeiramente, porque não há nenhum dispositivo legal que obrigue ao julgamento em conjunto dos processos conexos. O PAF não contém tal previsão. Já o regimento do CARF, em seu artigo 6º, assim dispõe. Aí eu reproduzo o artigo 6º do CARF. O dispositivo regimental acima é bem claro ao dispor que a vinculação poderá ser determinada, restando bem claro que não há obrigatoriedade para tanto. Obviamente, tanto quanto possível, é desejável que processos conexos sejam julgados em conjunto para evitar decisões dissonantes. Entretanto, às vezes isso não é possível, pois os diferentes processos podem desenvolver dinâmicas diferentes.
a depender, inclusive, de suas instaurações. Como nesse caso aqui, um foi em 2003, outro em 2008, que nós estamos analisando aqui. Não procede a arguição de prejuízo ao direito ao contraditório e ampla defesa, como se observa da análise dos atos processuais produzidos pela recorrente, manifestação de conformidade e recurso voluntário. O desenvolvimento processual dos respectivos autos em momentos distintos não foi óbice ao perfeito entendimento dos atos e fatos que dizem respeito à demanda. Logo, prejuízo à defesa não houve. A defesa ela é bem articulada, tá? Bem articulada, e ela abrange todas as questões que estão postas aqui para serem decididas no processo. Já a arguição de nulidade da decisão recorrida em função da suposta invalidade do Acórdão 12.25.921, exarado pela DRJ Rio nos autos do processo, outro, igualmente deve ser rechaçado. A recorrente alega que a decisão que fundamentou o acórdão de manifestação de inconformidade editado neste processo seria nula, pois não teria avaliado as provas acostadas ao processo número outro, em 1º de setembro de 2009. Observo que o Acórdão 12.25.921 foi prolatado no dia 28 de agosto de 2009. Anteriormente, portanto, a juntada dos referidos documentos, razão pela qual é absolutamente improcedente a arguição de nulidade. No mérito, salienta a recorrente que teria demonstrado, por meio de provas idôneas, já juntadas nos presentes autos e nos autos do processo outro, a origem do direito creditório. Tanto a legislação tributária quanto as normas do Banco Central teriam sido respeitadas no tocante à apuração da base de cálculo da contribuição social. Ainda, aduz que a exclusão da apuração da base de cálculo negativa da CSL, relativa à variação negativa dos títulos avaliados a valor de mercado, glosada pela fiscalização, estaria comprovada pela juntada dos autos aos autos do extrato Selic emitido pelo Banco Central, e que, confrontado com os registros contábeis e fiscais, eliminaria o óbice à concessão do direito creditório. Esses documentos constam dos autos das folhas 366 e 642, tá, do Banco Central. Fiz uma breve pesquisa no sistema EPROC e verifiquei que o processo número, o outro, foi objeto de apreciação por parte da segunda turma da quarta Câmara. Essa turma analisou os autos e proferiu a resolução 14.02.000.255, 2013. Essa resolução converteu o julgamento de diligência determinando o encaminhamento dos autos à unidade local, para que fossem examinados os relatórios emitidos pelo Bacen e verificados conforme arguido pela recorrente, os mesmos demonstrariam o valor questionado, os 17 milhões a título de outras exclusões. Processo, o outro, foi encaminhado então ao Rio de Janeiro e permanece naquele órgão desde então. Por incrível que pareça, já vão fazer 7 anos para fazer a diligência. Analisando os documentos juntados aos autos, as folhas 366 e 642, cheguei à mesma conclusão da segunda turma, da quarta Câmara, consubstanciada na resolução 14.02.255. Vejo que o processo deve baixar a unidade local da Receita para que proceda a análise dos referidos documentos e exare parecer conclusivo acerca de sua idoneidade para confirmar o exame da base de cálculo negativa da CSL do ano calendário de 2002. Atividade essa imprescindível ao desvio da questão. Considerando que o processo, o outro, trata de matéria idêntica à verificada nesses autos, proponho que este feito seja anexado àquele que já se encontra na Delegacia do Rio de Janeiro. A partir da reunião dos dois processos, ambos deverão tramitar e serem julgados conjuntamente, evitando decisões divergentes. Estou dando uma de João sem braço aqui, tá? Lá em cima eu digo que não há necessidade ou obrigatoriedade de juntar, e aqui eu estou determinando para que a DRJ Rio de Janeiro faça a anexação, como deveria ter feito já anteriormente, tá? Ao final das diligências requeridas, a autoridade fiscal deveria emitir parecer conclusivo a respeito de seu objeto, intimando o sujeito passivo do seu teor e concedendo-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar, se assim desejar. Após isso, deverão os dois processos retornarem juntos ao CAF para julgamento. Quem vai julgar depois vai se resolver, tá? Por todo exposto, voto por converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator e determinar sua vinculação ao processo número tal localizado no Rio de Janeiro. E esse é o meu voto. Eu não tenho como decidir esse processo só com base naquela documentação. São mais de 300 páginas de documentos
que foram emitidos pelo Banco Central, eu até olhei, mas eu não tenho como chegar e fazer o batimento com a escrituração, por isso eu estou determinando a diligência. E já estou aproveitando a diligência para juntar os dois processos, já que o outro está lá no Rio de Janeiro ainda há 7 anos para ser efetuada a diligência, tá? Está aberta a discussão, se alguém tiver alguma dúvida. Se não tivesse se o processo não tivesse sido baixado para diligência, até poderia ser julgado, mas é de bom alvitre que se espere o resultado da diligência, né? A diligência, na realidade, Nelson, aí é que tá, eu estou concluindo que não teria como a gente julgar esse processo, entendeu? Vamos supor que não houvesse o outro processo, tá? Vamos supor que não houvesse. Certo. A documentação que foi juntada aos autos aqui, eu não consigo analisar e dar um veredicto sem que a autoridade fiscal veja antes, tá? Tocado. Sim. Não, é só para dizer assim, quer dizer, se fosse possível, a partir dos documentos juntados, chegar a uma conclusão se o crédito existe ou não existe, não haveria nenhum impedimento para que votássemos aqui. Quer dizer, exatamente. O que se está decidindo não é por um sobrestamento, é por uma diligência, que no caso é igual à diligência do outro processo. Exatamente. Né? Quer dizer, mas porque há aqui a mesma necessidade que há lá. Agora, isso é uma coisa que eu acho que há um erro no procedimento da Receita Federal, porque, na verdade, aqui é só uma declaração de compensação. O crédito não devia estar sendo discutido neste processo. Né? Há um erro da contribuinte, porque lá na PERDECOMP ela informa que o crédito não foi pedido em outra PERDECOMP, e foi. Uhum. Né? Quer dizer, há um erro da contribuinte, porque aqui deveria ser só uma DECOMP. Isso. Devia dizer, olha, há um outro PER, que já está sendo discutido no outro processo, porque aqui a questão deveria ser apenas se há algum impedimento, há compensação, porque o crédito estaria sendo discutido no outro processo. Eu não posso discutir o mesmo crédito em 2 processos distintos. Essa é a questão. Não é nem de matéria similar e tal, é o crédito. Eu não posso discutir o mesmo crédito e chegar à seguinte conclusão: um processo defere e o outro processo indefere o mesmo crédito. Não é uma decisão contraditória, é uma decisão tanatológica. Né? Quer dizer, é um erro da Receita ao tratar essa matéria, porque as DECOMPs, que são puramente DECOMP, né, deveriam estar penduradas no mesmo PER, né, de forma que você discutisse o crédito uma única vez e, a partir daquele crédito, ver as compensações que são possíveis de serem homologadas nas forças do crédito que foi reconhecido. É uma questão de aprimoramento até de controles, né, Carlos André? Porque mesmo diante do erro do contribuinte não ter indicado a existência de outro documento onde se requer o mesmo crédito, a Receita deveria ter algum outro controle para evitar esse tipo de andamento, né? O próprio despacho decisório identificou isso, né? Isso. O próprio despacho decisório identificou isso. Exatamente. Podemos votar, gente? Doutor Camerano. Pois é, presidente. Vamos ver se não fica tantos anos lá como ficou o outro, né? Acompanha o voto do relator. A minha esperança, viu, Camerano, é que voltando esse processo para lá, ele se alerte que já tem um na prateleira há 7 anos. Entendeu? E dei um encaminhamento para ele. Tá? Enfim. Vamos rezar, né, Camerano? Espero que não seja mais 7 anos. Doutor Daniel. Presidente, eu vou acompanhar, eu só vou pelas conclusões por conta da fundamentação aqui da questão da conexão. Tá. Eu penso um pouco diferente, eu acho que o poderão em cima do CAPT é para avaliar o momento processual, mas se você olhar todos os parágrafos, ele sempre fala deverá, então como se fosse uma obrigação. Então a interpretação que eu tenho desse dispositivo é, se tiver no mesmo momento processual e foi identificado essa conexão a pedido ou da parte ou do
do conselheiro, deve ser feita a conexão. Mas nesse caso, estão em momentos distintos e no final das contas vai acabar fazendo algum tipo de conexão, porque vai pegar o objeto dessa diligência. Mas também concordo que não tem nulidade, porque não teve nenhum prejuízo. Nulidade só tem se for comprovado o prejuízo, não aconteceu no caso. Então, por esse ponto apenas, eu vou pelas conclusões. Eu já tive a oportunidade de dizer para vocês, não sei se para todos, mas para alguns, eu também acho que o dispositivo do regimento deveria ser vinculante, tá? Deveria ser obrigatória essa conexão. Tá? Só que em outras oportunidades, como presidente de turma, eu já solicitei, diante do requerimento de vários de vocês, a vinculação de processo por conexão. Né? E sempre, e esse é o entendimento do CAF, da presidente de Câmara, de turma, para cima, tá? Que o poderá é poderá mesmo. Entendeu? Não há obrigatoriedade. Tá? Eu já me bati com essa matéria, né? E concordo contigo, Daniel. Eu acho que fica inconsistente porque os parágrafos falam deverá. Então, assim, por que esse poderão e deverão aí, né? Mas esse é o entendimento da administração do CAF, tá? Enfim, a gente pode discordar. A administração entende pelo deverá, né? Oi? A administração do CARF entende pelo deverá. Não. Poderá. Como faculdade. Eu entendo que, se for identificado, se tiver no mesmo momento processual, certo? E se for pedido ou pela parte ou pelo conselheiro relator, é uma obrigação da gente reconhecer e puxar o processo dentro da regra de prevenção, porque os parágrafos falam em deverá, tá? Mas é apenas minha posição aí, minha interpretação do artigo. Na verdade, o último só fala deverá, né? O quarto, que diz que se tiver em outra unidade, aí a turma deverá converter o julgamento em diligência. Não, mas o outro também... Os outros falam, o 3 fala poderá... Não, mas no parágrafo 3º, veja só, o poderá está no início. A distribuição poderá ser requerida por conselheiro ou parte, mas lá na frente fala, a decisão será proferida. Então eu entendo que tem uma determinação aí também, mas enfim, é a minha interpretação. Só se me permite assim fazer uma colocação, eu acho que esse será proferida, ele já não está se referindo à possibilidade de vinculação, ele está se referindo ao método que essa vinculação vai dar. Ele fala que a distribuição pode ser requerida pela parte pelo conselheiro, e aí a decisão será proferida pelo despacho do presidente de Câmara. Eu acho que esse poderá, ele se refere a quem vai fazer o despacho, a quem tem a competência para autorizar isso. Concordo contigo, Eduardo. A partir do momento que os processos estiverem vinculados por conexão, as decisões deverão ser daquela forma. Né? E o mesmo vale para o parágrafo 4º, que quando ele usa o deverá, ele está falando em que, neste caso, a turma converterá o julgamento para diligência. Então ele está dizendo a forma como a turma vai operacionalizar isso. Eu acho que o artigo tentou não engessar essa questão. Eu concordo com eu acho que o poderão no início ele veio, Eduardo, para evitar exatamente esses pedidos de nulidade. Porque se você olhar o CPC fala que se for prejudicial, você tem que julgar junto, ponto. Se tiver no mesmo momento processual. Né? Então, assim, como tem essa dúvida na redação, interpretando de forma sistemática com o CPC, essa é a interpretação que eu tenho, mas não muda nada aí no caso. Perfeito. Doutor Carlos André. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, eu pedi a palavra, mas já estava na votação, né? Não vi, Nelson. Agora o senhor pode falar então, doutor Nelson, por favor. Pois é, eu penso um pouco diferente. Eu acho que este processo ele é dependente daquilo. Essa conexão aí, ela é de prejudicialidade. Então não seria assim converter em diligência, era sobrestar o processo e mandar juntar com aquele, né? É o sobrestamento, porque vai ter só uma diligência. A diligência ela será feita naquele processo e depois anexa uma cópia neste. Não vai ter duas diligências. Né? Eu estou sendo, Nelson, eu estou sendo diligente, entendeu? Certo. Estou sendo diligente no sentido de fazer com que esses processos efetivamente sejam reunidos, tá? Por isso eu voto nesse sentido.
Não vai alterar, no final não vai alterar nada. Então eu voto. Por isso que eu tô indo nessa linha aqui, entendeu? Eu voto com o relator. Ok. Doutora Letícia. Voto com o relator. Doutor Eduardo. Presidente, hoje o seu fundo está mais branco, está mais Matrix ainda. Mais Matrix? Não, está 100% Matrix. Não, sabe o que é? É que hoje o tempo está encoberto aqui, né? Então a luminosidade que vem de fora é menor, entendeu? Então por isso que tá igualzinho Nil. Quem dera, Letícia, quem dera, Letícia. Doutor Eduardo. Eu vou acompanhar também, presidente. Não dá para divergir do escolhido, né? Escolhido é bom, hein? Muito bom. Bom, eu também vou com o relator. Então, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator, e determinar a sua vinculação ao processo número tal, localizado na DRF Rio de Janeiro. Ok? Aqui eu especifico o local exato onde está esse processo lá no Rio de Janeiro, para que não haja nenhuma dúvida. PAFSD, Equipege, DIOT, DRF, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Uma maravilha, né? Uma sopinha de letrinhas. Torcer para o processo chegar enquanto ele estiver lá, né? Bom. Que movimento. Se já tiver sido feita a diligência, né, Daniel? Bastará a unidade local lá, anexar a cópia e mandar de volta. Aí puxar, exatamente. Então, enfim. Muito bem. Presidente, a gente pode fazer um intervalinho? Podemos fazer um intervalinho, sem problema. 2 minutinhos então, tá, gente? Ok, pessoal. Apoio, por gentileza. Pode parar o vídeo, por favor? Presidente, a gravação foi parada.